Bom dia, turma. Mais uma terça-feira, graças a Deus. Acredito que está tudo bem com vocês nessa oportunidade. Vamos aqui prosseguir para a disciplina de português, onde nós falaremos sobre verbos de enunciação, tá bom? Então, vamos entender que tipo de verbos são esses, tá bom? Então, vamos começar bem aqui falando para vocês o que são verbos de enunciação, tá? Então, esse amarelinho aí, esse conceito que vocês estão vendo aí, está na página 72. Verbos de enunciação são verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam. Acredito que ficou assim esclarecido para vocês. São verbos que introduzem as falas dos personagens, ou seja, antes da fala do personagem tem um verbo de enunciação, tá? Ou seja, o que é esse verbo de enunciação? Ele vai demonstrar como esse personagem está se expressando, tá? Como esse personagem vai se expressar. Então, antes da fala do personagem, vai ter esses verbos, tá? Que vão demonstrar como esse personagem vai estar se expressando, ok? Acredito que deu para começar a clarear vocês. Então, vamos voltar aqui para o início, na página 71, tá? Eu achei importante falar logo um conceito, porque aí a gente entra no texto e vamos entender bem melhor o que na verdade, mais profundo, o que são verbos de enunciação, tá bom? Então, vocês vão se deparar com esse texto aqui. Olha, vamos estudar os verbos relacionados às falas dos personagens em um texto. Leia a anedota a seguir e responda as questões. Vamos aqui ler o texto. Mosquitos com lanternas. Vamos ler. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então, ele ligou para a recepção e esbravejou. Então, vocês vão escrever bem aqui, ó. Esbravejou, tá bom? E esbravejou. Quem esbravejou? O homem, tá? Ele ligou para a recepção e esbravejou. Então, vamos ver o que o homem disse. Meu quarto, tá bem aqui, né? Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com este calorão. Prestativo, o recepcionista sugeriu. Aí, onde tem esse espaço aqui, vocês vão escrever a palavra sugeriu, ok? Então, quem sugeriu? O recepcionista, tá? Então, o recepcionista vai falar assim: Senhor, queira, por favor, apagar as luzes, que eles irão embora. Aí o narrador continua. Não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Aflito, o hóspede voltou a procurar a recepção. Aí, crianças, o homem disse, né? Tá bem que é a fala dele. O que houve desta vez, senhor? Aí, neste espaço, vocês vão escrever perguntou, tá? O recepcionista. Então, o homem o quê? Respondeu. Não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram e desta vez vieram com lanternas. Interessante, né? E também um pouquinho engraçado. Aqui é uma anedota. Anedota, crianças, são textos que trazem humor. São textos cômicos, né? Que trazem humor. Ou seja, que vai fazer você rir, que vai fazer você refletir e, ao mesmo tempo, são textos assim engraçados.
tá? E foi engraçado aqui o final, quando ele disse: não adiantou apagar as luzes, os mosquitos voltaram e desta vez vieram com lanternas, tá? Então, ele não se lembrou do nome vagalume, né? Ele não fez essa associação, assim, exatamente. E são vagalumes que eles são bem parecidos com mosquitos, né? E eles brilham no escuro, piscam no escuro, tá? Então, aí, bem que a letra A, complete a anedota com as seguintes formas verbais de acordo com o contexto. Então, nós falamos cada uma delas aqui para vocês. Perguntou, sugeriu, tá? Respondeu, esbravejou. Então, essas 4 palavras aí nós falamos aqui nos espaços que estavam faltando, ok? Então, vamos aqui para o próximo. Acredito que ficou assim esclarecido para vocês. Na letra B, o que provoca o humor na anedota lida? Crianças, o que provocou o humor para vocês? Hein? Eu acredito que foi em que o homem, o hóspede, né? Ele achou que os vagalumes eram mosquitos com lanternas. E sendo que não eram, né? Eram vagalumes. Letra C. As formas verbais que você utilizou para completar a anedota anunciam as falas das personagens? Aquelas palavras, gente, eu vou voltar aqui de novo para vocês. Ó. Essas palavras aqui que a gente completou, que são essas aqui, ó. Perguntou, sugeriu, respondeu, esbravejou. Essas palavras antecederam a fala dos personagens? Sim, né, gente? Sim. Perguntou. Quem perguntou? O hóspede. Quem sugeriu? O recepcionista. Então, antecedeu as falas dos personagens. Correto. Próximo. Indica as características dos personagens? Não falou de características, de qualidades. E perguntou o homem careca, barrigudo, com bigode. Não fez nenhuma característica. Só anunciou as falas dos personagens. Próximo. Indicam como os personagens se expressam ao falar. Sim, tá? Sim, indicam como os personagens se expressaram ao falar, tá? Vamos voltar aqui, ó. Prestativo, recepcionista, sugeriu. Sugeriu, gente, que vem do verbo sugerir. A pessoa que sugere algo é uma pessoa gentil, não é verdade? Prestativo, olha só, quem é prestativo? O recepcionista. Prestativo, o recepcionista sugeriu, tá? Então, ele teve uma expressão calma, uma expressão delicada diante da situação, porque o homem, né, o hóspede, ele estava bem um pouquinho alterado. Olha o que o homem disse. Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com este calorão. Então, ele já estava assim um pouquinho alterado, né? E antes da fala dele, tem esse verbo aqui, que é o esbravejou. Esbravejou, quer dizer que ele falou muito alto, né? Ele estava assim alterado. Esbravejou, né? Muito bem. Então, tá certo aqui a primeira e essa segunda, do meio não está, ok? Vamos continuar. Verbos como perguntar, responder, sugerir, esbravejar são verbos de enunciação. Então, eu já até mostrei aqui esse conceito aqui para vocês. O que são esses verbos de enunciação? Eles o que? Antecedem a fala dos personagens, não é isso? E também eles mostram como que esses personagens se expressam, indicando como que eles vão se expressar, tá? Letra D, já é letra D, ainda na mesma página 72, né? Então, relacione os verbos de enunciação empregados no texto
as circunstâncias que eles indicam. Para isso, pinte os quadrinhos com as cores correspondentes. Então, você tem de azul perguntar, amarelo sugerir, verde responder e vermelho esbravejar. Então, vamos aqui a primeira, vamos continuar respondendo juntos. Primeiro aqui, tá? Indica que o personagem apresentou uma afirmativa respondendo a um questionamento. Então, vamos lá. O que vocês acham? Será que ele está falando de uma pergunta? O personagem apresentou uma afirmativa, né? Será que ele sugeriu? Não, não é uma pergunta, não sugeriu. Ele apresentou uma afirmativa. Essa afirmativa está respondendo, tá? Ou é o vermelho esbravejar? Ou é o verde responder? É o verde, né, gente? Responder. Porque o personagem apresentou uma afirmativa respondendo ao questionamento. Então, aqui, ó, é verde, tá? O primeiro é verde. Próximo, indica que o personagem fez um questionamento. Olha aí, ó. Indica que o personagem fez um questionamento. Quando se fala essa palavra questionamento, é um sinônimo de responder. Desculpa, de perguntar, tá? Fez um questionamento. Perguntou por algo, tá? Então, é perguntar. É o quê? É azul. Vou botar aqui um azul para vocês, né? Ó, o segundo é o quê? Oh, isso aqui não é azul. Esse é azul. Muito bem. O segundo é azul. O primeiro é verde, o segundo é azul. Próximo. Indica que o personagem empregou um tom de voz alterado. Quando eu vou perguntar alguma coisa, eu estou com a voz alterada? Não. Quando eu vou sugerir algo, eu vou sugerir de forma alterada? Também não. Quando eu vou responder algo, a minha voz está alterada? Também não. E esbravejar? Eu até falei para vocês o que significava essa palavra esbravejar, né? É uma voz alterada, né? Uma voz aflita, agoniada. Então, aqui o terceiro é vermelho. Vou botar aqui a cor vermelha, ó. Vermelho, tá bom? E o último indica que o personagem fez uma sugestão. Que cor que eu vou pintar aqui, crianças? De verde. Não, responder não, eu fiz uma sugestão. Esbravejar? Também não. Perguntar? Também não. Então, sobrou o que? O amarelo, que é sugerir. Deixa eu botar aqui o amarelo. Ok. Então, aqui de que? De amarelo, tá? Então, o primeiro é verde, o segundo é azul, o terceiro é vermelho e, por último, amarelo, ok? Vamos prosseguir na página 73. Assinale com X o quadrinho com um verbo de enunciação que revela uma forma de falar energética e autoritária. Quais desses 4 verbos que vocês estão vendo aqui? Ó, perguntar, sugerir, responder, esbravejar. Qual dessas 4 palavras aqui, esses 4 verbos, tem uma forma energética e autoritária? É perguntar? Não. É sugerir? Também não. É responder? Também não, né, gente? Então, é o que? Esbravejar. Energética, autoritária, falar alto, é esbravejar. Ok? Beleza? Tranquilo? Acredito que sim. Vamos para a letra F. Complete o seguinte trecho da anedota com os verbos de enunciação do quadro abaixo, de modo que o recepcionista demonstre raiva e o hóspede muita calma. Vamos lá? Mudou a situação, tá? Quem vai ficar calmo agora é o hóspede e quem vai ficar alterado agora é o recepcionista, tá? Então, vocês vão completar. O que houve desta vez, senhor?
Berrou quem? O recepcionista. Berrou, não é? Ó, berrou. Lembrando que mudou a situação. Quem vai ficar alterado é o recepcionista. E quem vai ficar calmo é o homem. Então, está a frase bem aqui. Ó, essa frase aqui, ó, é do recepcionista, tá? Então, ele berrou, tá? Então, o homem... Qual a palavra que eu coloco aqui, ó? Sussurrou. Sussurrou é uma pessoa que fala baixo, baixinho, né? Então, o homem sussurrou. Não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram e desta vez vieram com lanternas. Então, ele falou bem calminho, tá? Muito bem. Letra G. Releia a seguir 2 trechos do texto. Prestativo, o recepcionista sugeriu. 2. O que houve desta vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Eu já sei que sugeriu, perguntou, são verbos de enunciação. Professora, e dos outros que estavam aqui, berrou, sussurrou, também são verbos de enunciação. Repetindo, porque antecede a fala de quem? Dos personagens. Coloca isso na cabecinha de vocês. Verbos de enunciação antecedem a fala dos personagens e também demonstram o sentimento delas, ok? Muito bem, continuando. Os verbos de enunciação, ó, sugeriu e perguntou, podem ser substituídos por quais dos verbos a seguir sem alterar o sentido do texto? Assinale com um X. Então, as palavras aqui, ó, sugeriu e perguntou. Por quais outros verbos, por quais outras palavras eu posso mudar sem que o texto sem um texto ficar sem sentido, ok? Então, vamos ver quais são as opções aqui. O primeiro. Sugeriu pode ser substituído por ordenou. Perguntou pode ser substituído por questionou. Vamos analisar? Gente, sugeriu e ordenou. Eu já sei que sugerir, a pessoa que sugere algo, ela fala um pouquinho mais calmo, né? Ela dá uma opinião, ela sugere algo para que seja melhorado, não é isso? Então, entre sugerir e ordenou, eu posso substituir ordenou por sugerir? Ordenou já é aquela pessoa mais autoritária, eu ordeno dessa forma. E sugerir não, sugerir são pessoas mais calmas, que dão sua opinião, tá? Para que ocorra tudo bem. A pessoa que sugere algo, ela quer que as coisas ocorram bem, tá? Ela procura soluções, tá? Então, no caso, eu trocar sugerir por ordenou, não vai dar certo. Gente, se eu quiser trocar perguntou por questionou, perguntou pode ser substituído por questionou? Pode, né, gente? Pode. São palavras assim que têm o mesmo sentido. Questionou, perguntou. A Andressa questionou sobre o modo que eu falo. Ou a Andressa perguntou sobre o modo que eu falo. Então, está relacionado a perguntas. Então, essa questão não pode ser porque ordenou e sugeriu não vai dar certo. Então, dá certo uma parte, uma palavra e a outra não. Então, nesse caso, não é a primeira. A próxima. Sugeriu pode ser substituído por propôs. Será que eu posso, criança? Sugeriu pode ser substituído por propôs? Sugeriu, já expliquei o que é. A palavra propôs. A palavra propôs vem do verbo propor. Propor está no mesmo sentido de sugerir. Eu vou propor ao hóspede que ele apague as luzes, não é isso? Que ele apague as luzes e os mosquitos vão embora. Então, está no mesmo sentido de sugerir, ok? Então, aqui tá certo.
Agora o perguntou. Perguntou pode ser substituído por questionou? Sim. Então, essa frase aqui, ela está totalmente correta, tá? Essas palavras, elas estão totalmente corretas. Vamos para a próxima. Sugerir pode ser substituído por propôs? Pode, já expliquei. Agora, perguntou pode ser substituído por afirmou? Pensem. Sim ou não? Não, né, gente? Quando você faz uma pergunta, você quer uma resposta. Você ainda não tem uma afirmação. Você não tem. Você fez uma pergunta. Você está esperando uma afirmação, uma resposta daquilo que você perguntou. Então, perguntou não tem nada a ver com a palavra afirmou, tá? Não tem nada a ver. Então, perguntou está mais... O sentido mais próximo de perguntou é questionou, tá? Então, qual é das três a opção correta? A do meio, tá? Sugeriu pode ser substituído por propôs e perguntou pode ser substituído por questionou, ok? Beleza? Tranquilo? Acredito que ficou esclarecidíssimo isso aqui. Mas qualquer coisa pode me perguntar no privado, tá bom? Opa! E até a próxima, tá, turminha? Vocês têm uma atividade 74, 75, mas vocês não vão fazer ela hoje, tá? Vocês vão fazer uma... Na verdade, ler e responder, na verdade, interpretação textual de um texto aqui que antecede, tá certo? Então, vocês tiveram aula sobre verbos de enunciação e vão responder a interpretação de um outro texto. Professor, e essas outras atividades aqui sobre verbos de enunciação a gente não vai fazer hoje, porque amanhã eu vou gravar um outro vídeo explicando essa atividade que requer mais uma explicação mais aprofundada, tá bom? Então, um abraço, que Deus abençoe vocês.